começar falando hoje sobre a primeira tentação de Jesus e as implicações que aquela tentação, especialmente aquelas 3 tentações de Jesus, as implicações para a nossa vida e como nós podemos enfrentar as nossas tentações também. Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje nós vamos ver apenas essa tentação, viu, meus irmãos? Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E a resposta de Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, como uma espada, Senhor. Que assim, ó Deus, ela possa operar em nossa vida, em nosso coração, nos mostrando, Senhor Deus, as verdades eternas que aqui tua palavra nos apresenta, nos revelando, Senhor, aquilo que tu tens para cada um de nós. Tenha misericórdia do pregador, que é um vaso de barro nas tuas mãos, e que toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Nos abençoe nessa noite. Abençoe, ó Pai, a tua palavra, a tua igreja, o teu povo congregado. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus queridos, nós temos um grande exemplo aqui de tentação que tem implicações teológicas bem profundas, né? A tentação de Jesus não foi mais uma tentação. Aquela tentação de Jesus no deserto, ela foi assim muito representativa. Nós vamos ver ao longo dessa mensagem que nós vamos falar sobre tentação, que aquela tentação de Jesus no deserto, ela estava realmente alinhada com a tentação da humanidade lá no início no jardim. A semelhança entre essas duas tentações. E o que estava em jogo nesse momento era a nossa redenção, era a nossa salvação, era todo o reino de Deus, todo o projeto de Deus para o homem. Assim como no início nós tivemos uma primeira experiência em que um representante nosso caiu, nós temos uma segunda oportunidade, uma segunda chance, em que a humanidade estava totalmente representada nessa experiência de Jesus. Mas é interessante a gente lembrar que Jesus estava sendo tentado aqui por quem? A Bíblia nos fala que o contexto, é importante a gente observar um pouquinho, Jesus havia acabado de ser batizado. Se você olhar aí no capítulo 3, você teve o batismo de Jesus. Ele foi batizado por João Batista. Ali você teve aquela experiência registrada, em que o Espírito Santo desce como uma pomba, né? E sobre ele, eles vão ouvir uma voz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia fala que logo após esse batismo, em que Jesus então agora vai iniciar o seu ministério, propriamente dito. Mas para isso ele tem que ser provado. E a Bíblia diz então: a seguir, logo após o seu batismo, verso 1, foi Jesus levado pelo Espírito, o próprio Espírito Santo conduziu, ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente já começa a observar aqui alguma semelhança na nossa vida. Muitas pessoas pensam que entrar para a fé cristã e caminhar com Cristo, com Deus, está cheio do Espírito Santo, nós não vamos passar por tentações, nós não vamos passar por provações. É justamente o contrário que a gente está vendo aqui. Justamente depois de Jesus ser batizado, publicamente ser anunciado quem era Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele é levado ao deserto para ser então provado. Ele teria uma longa jornada pela frente, 3 anos de ministério, mas esse ministério começa com essa provação que ele vai passar,
de 40 dias e 40 noites no deserto. A Bíblia nos diz então que ele passou a jejuar durante 40 dias e 40 noites. E a figura que é dita como o tentador, o nosso adversário, também foi adversário de Jesus, é o próprio diabo, Satanás. É evidente que nós, como presbiterianos, não ficamos falando todo domingo sobre o diabo. A gente sabe que tem igreja que fala mais do diabo do que de Deus. A gente não segue essa linha. Mas eu já dei séries de mensagens aqui sobre as lutas espirituais que o cristão enfrenta. Elas são reais. Ignorar essas lutas, ignorar que existe um inimigo espiritual, é tudo que o inimigo quer. Que nós não acreditemos nele. Pronto, já está metade do jogo ganho. E nesse caso, meu querido, nós temos que saber que o inimigo ele é muito experiente. João 8,44 diz que ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele profere mentira porque ele fala o que ele é próprio, pois ele é dito como o pai da mentira. Ele então conhece muito bem o ser humano, tem alguns milhares de anos mais experientes que todos nós aqui, conhece a nossa natureza, conhece as nossas fraquezas, todos os pontos fracos de cada um de nós aqui. Ele é o pai da mentira, ele é bom para iludir, para enganar. É muito possível que pessoas estejam sendo enganadas por ele em várias situações. E é por isso que a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 6, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal. E bem conhecia Paulo quais eram essas lutas. A palavra ciladas aqui, já estudei com a igreja várias vezes. A palavra metodeia no grego. São métodos diabólicos para nos derrubar, para nos enganar, para nos enredar. E com isso nos levar para a tentação. Nosso Senhor Jesus estava sendo tentado aqui. O contexto, logo após o batismo, ele é apresentado como o Messias, o prometido, aquele que viria para salvar a humanidade. Vamos ver então. Aí ele é levado no deserto. Tempo de deserto é um tempo de profunda reflexão espiritual, em que Deus está fazendo obra na nossa vida, coisas extraordinárias estão acontecendo, e todos os filhos de Deus têm que passar para o deserto. Se nós não passarmos para o deserto, tem alguma coisa errada. Faz parte da nossa jornada, nós estamos seguindo os passos do Mestre. Nós vamos passar para o deserto também. É nesse deserto, então, que nós vamos ser provados. E ali, a Bíblia nos diz que o diabo tentou a Jesus. 40 dias e 40 noites. Como eu disse, teologicamente, é importante a gente entender o que está acontecendo. A Bíblia nos fala que a morte veio por um homem, o primeiro representante da humanidade, que foi Adão. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Teve que existir um primeiro homem. E esse primeiro homem foi se reproduzindo. E nele estava representada toda a humanidade. E a Bíblia diz então que a morte veio por ele. No momento que ele caiu, toda a humanidade caiu junto com ele. E também por um homem, vai dizer a Bíblia, veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar sobre a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Na verdade, o cristianismo todo está nesses dois pilares, gente. O primeiro e o segundo Adão. Ali nós caímos e aqui nós somos vivificados. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Ele continua lá em capítulo 15, verso 45, dizendo, assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Mas o último Adão, ou seja, Jesus, ele foi feito, então, espírito vivificante. Então, na verdade, Jesus está aqui, fazendo o que os nossos primeiros pais não puderam fazer. Ele está sendo provado, tentado, e o que estava em jogo ali é o que esteve em jogo no passado. E todos caíram. Mais uma chance foi dada. O Filho de Deus está aqui, representando a humanidade. E neste momento, na verdade, a humanidade, os filhos de Deus, todos que estariam seguindo a Cristo, ele foi tentado. Lá no início, meu querido, a Bíblia diz que Deus vai dar uma ordem para o primeiro representante. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que comer, certamente morrerás. Morte nós sabemos que é separação. Quando você briga com alguém, você separa aquela pessoa. Aquela pessoa morreu para mim. Quando o homem morre, ele separa-se de Deus. Primeiramente a morte espiritual.
A segunda morte é a morte física, que a Bíblia diz, o pó volta ao pó como era, o Espírito a Deus que o deu. E a terceira morte é a separação eterna. É a morte eterna. Então são 3 experiências que o homem pode passar nessa vida de separação. A primeira todos nós já recebemos por herança. Herdamos isso de Adão. Eu já nasci morto em meus delitos e pecados. A Bíblia diz que, o próprio Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, desde o ventre da minha mãe, quando eu estava lá, um embrião, eu já herdava a natureza dos meus pais, que herdaram dos meus avós, dos meus bisavós, meus tataravós, até o primeiro ser humano aqui na terra que caiu, que foi Adão. Então todos nós herdamos essa primeira morte, já nascemos separados de Deus. Por isso que nós precisamos, que a Bíblia fala do segundo nascimento. Porque se eu creio que uma criança que nasce, ela já está salva, então mata, porque aí ela vai para o céu. Porque se ela crescer, ela pode pecar e ir para o inferno. Isso é irracional, isso é antibíblico. A Bíblia diz claramente que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós já nascemos separados de Deus. Então desde o ventre da minha mãe, quando era um embriãozinho lá dentro, a minha natureza era de quem? Do meu pai, que também era separado de Deus, e assim por diante. E salvação não se herda, só se herda a condenação. E aí o que acontece? Nós então, quando nascemos, somos trazidos na igreja, somos batizados como filhos da aliança, mas é necessário que na idade da razão, nós venhamos a confirmar se é isso que está em nossa vida, em nosso coração ou não. E aí nós nascemos de novo, somos reconectados, e aí passamos a ter vida espiritual. Vós que estávamos mortos em vossos delitos e pecados, passa a ter vida em Cristo. Isso é o novo nascimento, é necessário nascer de novo, e isso aí é bíblico, é tranquilo, isso não é problema para nenhum de nós compreender. O fato é que em Adão toda a humanidade, assim em Adão todos os seres humanos, está dizendo aqui, ó, 1 Coríntios 15, 22, assim como em Adão todos morrem, toda a humanidade, a raça está debaixo de Adão, experimenta a primeira morte, que é a separação espiritual de Deus. E aí depois vem a morte física e finalmente a morte eterna. Enquanto estivermos aqui, com essa morte, não tendo experimentado a morte física, há esperança. Enquanto a pessoa estiver viva, ela pode ouvir o Evangelho e se reconectar com Deus. E passa a ter a vida eterna, é isso. Quem crê e for batizado será salvo, simples. Né? Isso é o que a Bíblia ensina. Mas naquele momento, quando Adão quebra, certamente morrerás, disse Deus, ele separou-se de Deus, ali a humanidade caiu. Agora vem o segundo representante. Vamos entender o que estava acontecendo e ver um paralelo rapidamente aqui. Adão precisava confiar em Deus, depender de Deus, e não agir por conta própria. Aqui, meus queridos, Jesus também precisava confiar em Deus. Ele precisava depender de Deus no deserto, e não agir por conta própria. Ele foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado. Adão estava em um jardim, uma circunstância até mais favorável. Ele tinha muitas frutas para comer, exceto uma situação de desobediência. Veja bem, Jesus estava em deserto. Ele não tinha nenhuma opção. Adão, ele tinha toda a árvore do jardim, Jesus não tinha nenhuma outra. Adão não estava passando por nenhuma privação naquele momento em que ele foi tentado. A Bíblia diz que Jesus, no verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Na verdade, nós temos aqui o inimigo agindo com as suas ciladas, as suas metodeias, no momento oportuno, como sempre. A Bíblia diz que Jesus vai resistir ao diabo 3 vezes, e a Bíblia fala que ele vai se afastar até o momento oportuno, porque o diabo age assim. Ele vai ver um momento de maior fraqueza. Ele não tentou Jesus no primeiro dia, no segundo, 40 dias e 40 noites. É evidente que ele estava com fome. Mesma natureza que a minha, a sua, humano, como nós. 40 dias, 40 noites. E ele então foi tentado no deserto. A Bíblia diz lá em Hebreus 4 que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Naquele momento, o diabo chega para Jesus e você tem ali o que nós chamamos da tentação. Ele se aproxima e diz: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É nesses momentos de privação, de deserto, em que nós vemos o inimigo agindo na nossa vida, lançando seus dardos, perguntando: você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Ah, se você fosse filho de Deus, você não ia passar por essa adversidade, por essa privação. Ele é o pai da mentira.
Ele está nos enganando. Ele está querendo dizer que nós não somos filhos de Deus. Ele está nos colocando contra o Pai. Como ele fez com o primeiro Adão, como ele tentou fazer com o segundo Adão, é como ele continua fazendo com cada um de nós. Quando nós estamos no deserto para ser provados, para passar por uma obra de Deus na nossa vida, o inimigo se aproxima e usa o mesmo método. Ele começa a dizer para nós, está vendo, se você fosse filho de Deus, você não passaria por isso. E às vezes o inimigo não fala, mas ele usa pessoas para falar. Aí pessoas ignorantes, sem conhecimento da palavra, falam assim, mas como que o filho de Deus vai passar por isso? Por que Deus está permitindo isso na sua vida? Esse pré-julgamento que nós podemos até fazer de um irmão, de uma irmã que está passando dificuldade, é mais provável que a gente esteja sendo usado por Satanás. E aquela pessoa esteja bem perto de Deus. Olha que coisa interessante, né? A gente nem percebe. Porque aquela pessoa está passando por aquilo que já estava planejado para ela, escrito e previsto para todos os filhos de Deus. E quem vai ser o tentador que vai chegar e ser usado por Satanás para jogar essa pessoa contra Deus? Olha que situação delicada. É provável que aquele que esteja no deserto esteja mais perto de Deus do que nunca. E aquele que está do lado de fora é que esteja sendo usado pelo inimigo, porque não está entendendo o que está acontecendo nessas horas. O fato é, meus queridos, que o povo de Deus, durante toda a história bíblica, passou por desertos e por provações. Jesus vai trazer uma resposta muito importante. Ele vai citar Deuteronômio capítulo 8, quando ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mais uma vez, a humanidade foi provada lá no deserto de Deuteronômio, quando o povo de Israel sai e vai em direção à terra prometida, 40 anos, não 40 dias, 40 anos no deserto, vê a semelhança? Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Deus fez isso com o povo. O Espírito Santo conduziu Jesus. Deus conduziu o povo no deserto. E a Bíblia diz para o povo no deserto, vocês andaram 40 anos no deserto. Deus te guiou no deserto. Para que Deus nos guia no deserto? Primeira coisa, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos, mas para no final te fazer o bem. Isso é deserto. Que todos os filhos de Deus passaram e irão passar nessa vida para ser humilhados, desprovido então de todos as nossas, a soberba, os recursos humanos, a autossuficiência. Chega a hora que, enquanto não esgotar a bateria, não é a hora ainda. Enquanto ainda tiver algo em nós que resiste à graça de Deus, que resiste à ação de Deus na nossa vida, algo que precisa ser trabalhado para te humilhar. Humilhar é isso, é esgotar a nossa bateria. Você nunca teve experiência de a sua bateria ser esgotada? Eu já tive milhares de vezes. E é horrível. É horrível. Porque até o último minuto, sabe quando está 1% do celular, você ainda quer continuar conversando, né? A gente resiste, a gente acha que a gente está no controle da situação, a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa, porque a gente não entendeu o que Deus quer de nós. Zera, se entrega. A Bíblia diz o tempo todo para a gente, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Enquanto você tiver 1% da sua bateria, você vai continuar levando as coisas do seu jeito, a sua maneira, porque o ser humano é assim. Mas Deus nos humilha no deserto, Ele zera a bateria, pronto, agora não tem mais o que fazer. Não tem mais sinal, não tem mais bateria, zerei. Aí eu vou para Deus. Aí a Bíblia diz para te humilhar, para te provar e saber o que estava no teu coração. Aí é quando o ser humano, que é verdadeiramente filho de Deus, no deserto, a bateria é zerada, ele se entrega. E aí ele se entrega totalmente. E a Bíblia diz então, em Deuteronômio 8, verso 3 agora, e ele realmente te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É dependência. Porque a essência do Evangelho, gente, a essência do Evangelho é o seguinte, não há nenhuma autossuficiência em nós. Jesus é suficiente para mim. E ponto final. Enquanto a gente não entendeu isso, nós não entendemos o Evangelho. Enquanto a gente tem 1% e está tentando levar o negócio com 1%, nós não entendemos o que é autossuficiência. Eu estou tentando levar as coisas. Se eu zero a bateria e derramo nas mãos de Deus a minha vida, aí eu vou entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor.
É quando Jesus se torna suficiente. É o extremo do homem, que é o momento de Deus na nossa vida. Isso é só deserto, não adianta. Isso não acontece no conforto lá, do sofá, controle na mão, curtindo, nada disso acontece. A bateria está cheia, a gente é autossuficiente. A gente não tem tempo para Deus, a gente não ora, não lê a Bíblia, vem na igreja quando quer. Ser humano, nós somos humanos. E é maravilhoso. Quando nós estamos no deserto, é difícil. Mas quando termina, a Bíblia fala que depois dessa experiência, a gente sente um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados. É algo que só os filhos de Deus têm. Deus está comigo, apesar do deserto. Jesus é suficiente. Apesar de eu não ter mais isso, mais aquilo, passei por aquilo outro, seja o que for, você vai entender o que é a suficiência que vem de Deus. Jesus estava no deserto, não era à toa. 40 dias e 40 noites. Ali ele experimentou a provação, a tentação, o inimigo mostrando uma outra opção, um outro recurso, mas ele precisou confiar até o fim. E a resposta dele foi essa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu creio que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos experimentar isso. Pode até ser que na hora a gente não tenha consciência desse texto. Mas quando você estiver no deserto, e a sua bateria zerar, e você falar assim, eu não tenho mais nada, perfeito, é a hora de Deus na sua vida. É a hora de você experimentar a mão de Deus na sua vida. É a hora de você conhecer a Deus como você ainda não conhecia. É a hora de você falar o que Jó disse. Antes eu ouvia falar de Deus na igreja todo domingo. Agora os meus olhos veem a ti. E só o deserto que faz isso, gente. É quando Deus Ele tira de nós todos os nossos recursos, toda a nossa energia, zera a bateria. Aí a gente experimenta que nós não vivemos nem só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. É a providência de Deus, é a hora de Deus, é a graça de Deus, é a suficiência de Deus em nossa vida. Israel foi levado também ao deserto por Deus, assim como Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Israel viveu 40 anos no deserto, Jesus viveu 40 dias. Israel precisava confiar em Deus, que Deus supriria a sua necessidade, o maná que vinha do deserto. Isso foi uma humilhação, porque depender de Deus é isso. Ser humilhado aqui na terra é aprender a depender de Deus. Enquanto nós não fomos humilhados aqui, nós somos autossuficientes. A humilhação tira de nós a autossuficiência e aprendemos a depender de Deus. Jesus lá no deserto precisou confiar em Deus, que Deus supriria a sua necessidade, que Ele estava dentro do plano, do propósito de Deus, tudo aquilo tinha um plano, um propósito. E é por isso que ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz então, depois de ele ser provado e vencer a tentação, lá em Lucas capítulo 4 diz, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. E aí então Jesus vai no poder do Espírito para a Galileia, e a sua fama corre por toda a circunvizinhança, e ele cumpre o seu ministério. Vai dar início lá em Caná da Galileia, o primeiro milagre, e inicia então o seu ministério. Foi necessário passar pelo deserto. Se nós queremos seguir os passos de Jesus, como ele diz, quem quer vir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso, gente. É seguir a Cristo em momentos de fartura, em momentos de nós estamos lá em pastos verdejantes. Como é bom seguir a Deus em pastos verdejantes. Mas também seguir a Deus em vales, em desertos. Jesus fala, quem quiser, ninguém é obrigado. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se Jesus passou por desertos, nós vamos passar por desertos também em nossa vida. E aí? Para nós agora, essa foi uma implicação teológica profunda. Jesus estava ali como segundo Adão, vencendo as tentações de toda a sorte. São 3 registradas. É possível que naqueles 40 dias, quanta coisa, é possível que tenha tido muito mais. Foram registradas 3, que traz lições profundas para cada um de nós. Agora na nossa vida, nós também somos tentados. Nós somos provados. A Bíblia diz, bem-aventurado em Tiago, o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, feliz.
Isso é evidência que você é filho de Deus. É evidência que você está seguindo os passos de Cristo. Você está no caminho certo. Quando você estiver deserto na sua vida, o que está acontecendo? Oh, graças a Deus, tinha que acontecer. É claro que no caminho eu vou reclamar, sou ser humano, vou chorar, vou chiar. Vai ter hora que eu vou jogar toalha, vai ter hora que eu vou falar, não aguento mais. Sou humano. Mas lá no fundo, você tem que ter essa consciência que eu sou um homem, uma mulher bem-aventurado. Porque eu estou suportando com perseverança. Você não desistiu ainda. A única coisa que Deus quer da gente na provação, não desista, persevere. Porque depois de ter sido aprovado, você vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. O próprio Pedro, que não passou por pouca provação, né? Ele escreve na sua carta ao povo de Deus dizendo, amados, experiência própria ele poderia dizer, inspirado pelo Espírito, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A coisa mais comum que eu vejo é quando a pessoa se aproxima de Deus e fala, pastor, estava tudo indo bem na minha vida, até que eu comecei na igreja. Olha, um monte de coisa está acontecendo na minha vida. Perdi meu emprego, doença, problema. Eu falei, aguenta firme, filho, é assim mesmo. Falei, isso não tem nada a ver com o evangelho que estão pregando por aí. Você percebe? Parece que é exatamente o oposto. Vem para cá que todos os seus problemas são resolvidos? Não. Você vem para Cristo que você vai ser provado, trabalhado. Você vai ter Deus na sua vida. Ele vai fazer coisas gloriosas. Ele nos abençoa. Ele dá muito mais do que a gente merece. Ele dá bênçãos, ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Só que a vida do cristão é feita de pastos e desertos. E a gente tem que saber viver nos dois. Não é só pasto. O Senhor é meu pastor. Né? Ele me leva para pastos verdejantes. Mas ainda que eu ande pela vale da sombra da morte. Está lá no Salmo, a turma só lê a primeira parte, faz parte da nossa jornada. Amados, diz Pedro, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a quê? A provar-vos. Já tem um destino. É Deus que mandou aquilo para me provar mesmo. Olha só, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. A gente fala, mas não é possível que está acontecendo isso na minha vida. Eu estou com Deus, eu oro, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço tudo certinho. Por que isso está acontecendo na minha vida? Mas está escrito na Bíblia. Não é para estranhar. Você tem que estranhar se não acontecer nada. Você tem que estranhar se você nunca tem deserto. Se Deus não chacoalha a sua vida. Se Deus não muda. Não arranca aquelas coisas que tem que ser arrancadas da nossa vida. Eu tenho um monte na minha vida que ser arrancado. Você não tem? Todos nós temos. Pontos, áreas que precisam ser trabalhadas. E eu quero ser melhor, e Deus quer que eu seja melhor, e Ele vai fazer eu ser melhor. Um melhor cristão, um melhor pai, um melhor filho de Deus. Em todas as áreas da minha vida, Ele está trabalhando, Ele está me burilando. E a aprovação tem isso. E ele fala ainda, Pedro, olha, pelo contrário, gente, não é para estranhar não. Se alegre, porque vocês estão sendo co-participantes dos sofrimentos de Cristo, seguindo os passos. Negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Isso é evidência de que você é filho de Deus. Para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo você é injuriado, bem-aventurado é, porque sobre vós repousa o Espírito Santo da glória de Deus. É claro que eu já preguei aqui na igreja uma mensagem que o tema era assim: você está sofrendo por causa de Cristo ou por tua causa? A diferença é enorme. Mas mesmo que seja por minha causa, eu vou ter que ter fé. E vai ser difícil a aprovação, eu vou ter que admitir. Porque às vezes a gente faz coisa errada e sofre consequências. Oh, estou sofrendo pela causa de Cristo. Não, você está sofrendo por sua causa. Não tem nada a ver. Não, chega a multa. Vou dar um exemplo bem simples, até uma criança entende, né? Chega a multa, logo esse mês, né? Ponto na carteira, o dinheiro, né? Ai, o filho de Deus sofre nesse mundo. Não, filho, você sofreu porque você passou da velocidade. Estou dando um exemplo. Entendeu? Um exemplo. Fui fazer uma curva, não olhei para a esquerda, dei no meio do carro. Bam. Ai, sofrimento, provação que o filho de Deus. Não, filho, eu não olhei. Por minha causa. Fui lá no funileiro, parcelando, estou pagando até hoje lá. O seguro venceu e eu bati o carro. Aquelas coisas que acontecem, sabe, na nossa vida, né? Isso não é provação. Isso é coisa minha. Agora, tem provação? Tem. São aquelas coisas que você não escolhe, que elas vêm sobre você. Você não teve participação nenhuma, ou às vezes até teve, mas nunca imaginava que ia chegar nisso que chegou. Aquilo que você está experimentando, que você realmente fala assim, mas
Por que está acontecendo? Pedro fala, não estranhe. O fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar. Pelo contrário, alegrai-vos. E de fato, Hebreus diz, na hora da provação, ele fala, tende necessidade de perseverança. Necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Meu querido, nessas horas nós temos que lembrar o que é tentação. Quando nós estamos sendo tentados? Porque nós só percebemos a tentação quando já é tarde demais. Deixa eu contar uma coisa para você, uma ilustração que eu gostei muito sobre tentação. Sabe quando você tem um tanque cheio de água e você tira a rolha lá de baixo? Você vai perceber o seguinte, começa a descer o nível. Mas vai chegar uma hora que o nível só não está descendo, ele começa a fazer um redemoinho. Essa hora é difícil sair. Você tem que perceber a tentação quando o nível está descendo, dá tempo de pular fora dela. A Bíblia diz para nós o caminho nessa hora. Que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. A tentação é basicamente uma porta aberta diante de você. E que ela não vai se fechar. Ela vai permanecer aberta todos os dias. Eu não sei que área da sua vida você é tentado. A tentação tem vários aspectos, né, gente? Pode ser um pecado que esteja me tentando. O pecado, eu estou cedendo a alguma coisa. Pode ser o diabo trabalhando na minha vida. Pode ser uma dificuldade que eu esteja experimentando, que é também uma tentação. Eu sou tentado ao quê? A me rebelar contra Deus, a não perseverar, a desistir da caminhada. Tudo está me tentando me demover daquilo que eu tenho que fazer. Do caminho que eu tenho que seguir. Do que Jesus tinha que passar no deserto. E ele não foi, ele não cedeu, ele não foi e seguiu aquela tentação. Então a tentação é isso, gente. Ela começa bem devagarzinho. É como se fosse a água, o nível está descendo. E às vezes não percebe. Aí fala, não, eu vou levando. Eu vou levando. Eu vou levando. Mas quando menos você percebe, meu irmão, aquele nível que está descendo, porque quando você arranca a rolha, nem mexe. Aí devagarzinho, vai descendo um pouquinho, você vai relaxando ali. Aí de repente, aquilo vira um redemoinho. Aí, meu irmão, já é tarde demais. Aí você entrou em tentação. Isso significa entrar em tentação. Você já está dentro dela e vai ser muito difícil você sair. Então a gente tem que perceber no início, por isso que a Bíblia, vigiai e orai. Eu tenho que estar atento, vigiando o tempo todo. O vosso adversário ande de derredor, bramando como leão, querendo devorar cada um de vocês. Querendo destruir sua vida espiritual, acabar com a sua carreira, com a sua família, com o seu casamento. Ele está aí, está de olho, ele existe, é real. E a Bíblia diz, vigie e ore. Quanto ao inimigo, a Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto às tentações da carne, a Bíblia diz, foge das paixões da mocidade. Para cada um eu tenho que estar atento e vigiando, que maneira que eu vou lidar. Meu irmão, vida cristã não é moleza não. É cheio de coisa. Precisa de muito trabalho. Dá trabalho, viu? Ser cristão não é fácil não. Vigiai e orai, para que você não entre. A porta está aberta, ela não vai fechar. Se a área sua é vamos dizer, da sexualidade, dinheiro, não sei que área você é tentado. Vou falar para você, essa porta vai ficar aberta até o último dia da sua vida. Igual uma irmãzinha que falou para o médico assim, doutor, mas até quando que eu vou seguir essas recomendações? Ele falou, até a missa 7º dia. Vai passar, você vai continuar. Filho, quando que acaba essas tentações? Até a missa 7º dia. A vida toda. Até o último dia seu aqui. Essa porta que te tenta vai ficar aberta. E a Bíblia diz, só tem um jeito, vigia e ora, meu irmão, porque ela não vai fechar. Para que você não entre em tentação. E vai ser assim toda a sua jornada, toda a sua vida, vigiando e orando. E não deixa virar redemoinho. Se você está sentindo o nível descer, você percebeu alguma coisa, pula fora. Tu não conhece a história do sapo, né? Sabe como você mata um sapo na panela? Essa é fácil. Você coloca o sapo, mas crianças, adolescentes, por favor, viu? Hoje é crime matar animais, você vai ser preso, né? Se você pegar um sapo e colocar numa água fervendo, borbulhando, é óbvio que ele vai bater e vai pular. Agora, se você colocar ele na água fresquinha, temperatura natural ali, coloca no fogo, liga bem baixinho, ele vai gostoso, a banheirinha quentinha, sabe? Ele dá uma relaxada. Parece até que eu já fiz, né?
a água vai chegar a 100 graus. Ele não tem mais força para sair. Ele morre cozido. Meu irmão, o diabo faz assim. Ele põe um fogo bem baixinho. Rapaz, você vai sentir, está até gostoso isso aqui, sabe? Esse lugar está bom, essa panelinha está com a aguinha gostosa. Tentação é isso, o inimigo colocou o fogo baixinho. Você está achando que o negócio está bom, vai levando, vai. Faz igual o Zeca Pagodinho, vai vida, leva eu, vai que você vai onde vai dar. O fogo vai aumentar, a temperatura vai aumentar, e depois você não consegue mais sair. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por último, meus queridos, para terminar, Hebreus 12 nos dá grande orientação nessa área, que eu gosto muito. Meu querido, portanto, nós que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se você tem um peso grudado em você, se você tem alguma área da sua vida que você sente, esse é meu ponto fraco, todo mundo tem, gente. Não é igual. Pense em cada um dos, sei lá, pega os 7 pecados capitais, luxúria, gula, soberba, vaidade, ira. Cada um tem uma área da vida que tem mais dificuldade. Todos nós temos pontos fracos. Aquela porta vai ficar aberta na sua vida. E ela nunca vai se fechar. E toda a sua jornada, você vai ter que vigiar e orar, para não entrar em tentação, não entrar por aquela porta. E se você já estiver experimentando sinais, né, se a água, o nível começou a descer, na área que você tem mais dificuldade, seja ela qual for, pula fora enquanto é tempo. Foge das paixões, resista ao diabo e corra com perseverança a carreira que está proposta. Como diz Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando para ele, gente, o que ele experimentou lá no deserto, os 40 dias, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé.